Cumprimento a todos na paz do Senhor. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2017. Estou aqui em cima do monte. Eu tinha que fazer esse vídeo ontem para vocês, que o Senhor me pediu. Mas eu estava lá na cidade de Taubaté. E eu estava falando com moradores de rua antes de fazer o vídeo. E aí não deu tempo. Eles não quiseram mais ser internados. É difícil a luta, né? Ainda mais que é época agora de carnaval. Eles, com os vícios que eles têm e tudo mais, fica difícil fazer com que a palavra seja cumprida. Eu estou aqui no monte, levando a palavra a vocês, o que o Senhor mostrou para falar ontem, e o que eu tenho, que o Senhor acabou de me mostrar, e é para falar, e eu quero pedir a vocês que vocês possam compartilhar esses vídeos, que vocês possam levar a palavra do Senhor, esse trabalho missionário, amém? Nós não temos condições de levar esse trabalho ao mundo todo, mas os vídeos pelo YouTube podem ir, então que vocês possam compartilhar esses vídeos, amém? Eu estou aqui em Pindamonhangaba, na minha terra, meu nome é Júlio, eu sou o menor de todos vocês, humano fraco, miserável pecador, dependo do Senhor para tudo. Essa é a condição, sempre que eu diminua e sempre que Ele cresça, amém? E a Assunção que está sobre a minha vida, que está na vida aqui de cada um que aqui está, estará com você também. Seja um vaso do Senhor, seja alguém que fale, um provedor da obra do Senhor, aquele que fale, que busque a verdade e que fale a todos, amém? Para que não pereçam, mas que tenha sim o conhecimento da palavra, amém? Eu tenho visto muitas coisas que eu tenho que falar desde ontem, que agora está chovendo aqui na cidade. Estamos numa época que é difícil, que é a época do carnaval, onde muitas pessoas cometem coisas errôneas, só porque é essa data e eles saem para fazer badernas, drogas e sexo, prostituição e sexo. E o Senhor estava mostrando muitas coisas, lembre-se sempre o que eu vou falar antes de abrir a palavra que o Senhor pediu para falar a vocês. Colocou no meu coração e falou várias vezes aqui. Lembre-se sempre assim, o Senhor, Deus, nosso Deus Yahvé, amém? Ou Jeová, depois para seus povos mudou o nome para Jeová. Ele é o mesmo, ele nunca morreu, ele sempre esteve vivo, ele não morre, ele não dorme, ele é vivo. E o carnaval começou lá na época de Roma, todo mundo já sabe da história, passa na televisão, comerciais, onde começou o carnaval, onde eles cultuam essa data, esperam essa data 40 dias antes da quaresma, que é o dos católicos, para que eles possam beber muito e possam fazer várias orgias, para depois eles pedir perdão do Senhor e ser redimidos dos seus pecados, amém? Veja uma coisa que eu vou falar para vocês, o Senhor ele sabe disso desde o começo, ele estava lá, desde esse primeiro dia, amém? E ele está vendo tudo, inclusive o que você está fazendo e o que você está pensando agora, amém? Então o que eu tenho que falar a vocês é assim, muitos falam assim, mas eu vou para o carnaval e eu vou curtir, eu vou bagunçar, vou dar uns beijos, vou beber, não estou fazendo nada de mal, não estou indo para a prostituição, não vou. Lembre-se sempre, glorifique apenas ao Senhor, amém? Escute músicas que glorifiquem o Senhor, escute, dance apenas para o Senhor. Isso é uma coisa que o Senhor colocou em mim, que se eu escutar uma outra música, veja, eu antes gostava muito de rock and roll, era roqueiro, e tem muitas bandas que eu gostava muito, como U2, como Van Halen e outras bandas, mas eu não consigo mais escutar isso há muitos anos já, e eu sei que não está glorificando o Senhor, não fala do Senhor. Então eu fico com uma sensação de culpa tão grande, mas tão grande, amém? Como se eu tivesse ido aproveitar a vida e deixasse a minha família para trás. Uma coisa tão forte que dá em mim, que eu não consigo fazer isso. Então glorifique apenas o Senhor, dance apenas na presença do Senhor, louvores para o Senhor. Amém? Isso é para os crentes e para aqueles que não são também. É difícil vocês entenderem e isso que eu estou falando. Vocês vão falar, Júlio, mas você é louco, você está falando coisas que não tem nexo, é uma época só. Mas essa época, veja, que o Senhor ele diz a você assim, vigiai e orai. Ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor virá, amém? E isso pode ser no dia do arrebatamento, pode ser agora na sua vida, de repente é hoje que você vai perder sua vida, amém? Esse dia chegará a você e não terá mais tempo, assim diz o Senhor. Então vigie e ore, amém? Muitas outras coisas o Senhor tem falado. Eu quero abrir a Bíblia aqui para vocês. Aqui é em Marcos 4, que eu tenho que falar a vocês, que é sobre a parábola do semeador. Isso aqui é muito interessante porque nós falamos, eu vejo que muitas pessoas não conhecem a palavra e não têm interesse também na palavra do Senhor. Eles olham para outros evangelhos que parecem ser bonitos, ou coisas pequenas, não um livro tão grande como a Bíblia, mas sim
tá chovendo, glória a Deus, isso é bênção para o Senhor, isso é bênção do Senhor, amém? E a parábola do semeador, o Senhor pede para falar inteira, detalhe por detalhe, amém? Então não só uma palavrinha estar falando, mas veja que a palavra que eu falo a vocês aqui, muitos podem pegar aquilo e acatar para si, e sim estar mais próximo do Senhor, amém? Ou ser apenas uma sementinha no coração do ímpio, amém? Então possa ser grandes coisas como pequenas, mas devemos ser apenas uma semente, assim o Senhor diz a vocês, sermos semente nesse mundo aqui, amém? A parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. Juntou-se ele, Jesus, grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, lhes diziam na sua doutrina. É interessante que as parábolas, o Senhor ele fala que ele tem que falar parábolas para os ímpios, para aqueles que não acreditam, para que assim possam, sabe, devagar, a juntar isso na sua mente, na sua cabeça, e aceitar o reino do Senhor, aceitar o Evangelho. Não posso falar direto, então é necessário parábolas. Amém? Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Essa é uma palavra. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Esse tipo de semente aqui, aquela semente que você prega, mas poucos pegam, ninguém pega aquela semente. E aquela semente, ela some no meio do chão, amém? Você pode falar do Senhor para aqueles que são incrédulos, que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, amém? Então são pessoas que não acreditam e não têm nenhuma vontade de escutar a palavra do Senhor. Outro caiu sobre pedregais, amém? Onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Veja isso, a terra não era profunda, era pedra. Então mesmo ele acatou aquilo que você falou, escutou o Evangelho, mas vai escutar hoje, durante 2 dias, 3 dias, mas depois ele volta ao mundo. Amém? Mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se, e voltou de novo para o mundo, aos seus pecados. O Senhor diz agora, a palavra do Senhor diz a você, arrepende dos seus pecados, arrependam-se, arrependam-se. Amém? O dia 25 de fevereiro. O recado maior de tudo isso que eu estou falando aqui é se arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados e parem de pecar. Parem de pecar. Parem de pecar. Amém? A outra caiu entre espinhos. E crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Ele escutou a palavra, ele queria, mas os seus amigos, seus familiares, era tão incrédulo, era tão difícil. O mundo é o espinho que te rodeia. Amém? E você não pôde dar frutos daquilo que você colocou no coração. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Esse produzir 100 é você dar frutos para o reino do Senhor. É pela sua vida você conseguir levar várias palavras, assim como esse vídeo. Ou ao menos consiga compartilhar esse vídeo, mandar para as pessoas que precisam escutar esses vídeos, amém? Que são da palavra do Senhor. Não fala mais nada além disso, amém, irmãos? Eu sou aqui o menor de todos vocês, meu nome é Júlio, estou aqui na minha cidade de Pindamonhangaba. E estou aqui apenas fazendo o que o Senhor pediu desde 2015, que seriam vídeos, amém? Que mesmo assim, se eu morra hoje, amém? Se viver é para Cristo e morrer é lucro. Os vídeos continuarão por toda a eternidade, creio eu, até o fim do YouTube, creio eu, amém? E outra caiu em boa terra, e deram 60 e outros 100 e outros 30, amém? Conseguiram aquele fruto dar frutos, amém? Cresceu e deu frutos para o reino dos céus. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E ele disse-lhe, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. A vós é dado saber sobre o mistério. Olha isso aqui, ó, é um grande mistério. Tu és dado a glória de saber sobre o reino do Senhor. Os ímpios são apenas parábolas. Amém? Estou falando a você. Ele disse, a vós é dado o reino de Deus. Mas os que estão de fora dessas outras coisas que dizem, vou dizer por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. Para que eles consigam entender devagarzinho e colocar isso na mente dele, não de uma vez por todas essas parábolas,
que tenha uma adequação da mente dele sobre o Evangelho, para que ele possa aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, que ele possa conduzir a sua vida ao Evangelho, seguir de acordo com o Evangelho, amém? Fazer as coisas certas e seus pecados serão perdoados, amém? Porque Jesus morreu na cruz para esse fim, amém? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Então, é necessário entender, peça ao Senhor discernimento de tudo que você for ler na palavra. O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto aos caminhos são aqueles em que a palavra é semeada. Amém? Os que estão juntos ao caminho são aqueles que a palavra é semeada, que vão andar com você no Evangelho. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Olha aqui o Senhor falando tudo. Amém? Então veja que o mundo, todas as coisas, o Satanás, diabo, espíritos malignos, demônios, vão fazer de tudo para você tirar você da palavra. Será mulheres, será orgias, será riquezas, será várias coisas, amém? Festas, amizades. Então, esteja sempre com o Senhor no coração e não faça aquilo que desagrada ao Senhor. Essa é a palavra, amém? Vai ser difícil. A gente vai cair, se levante. Caia, se arrependa e levante, amém? O Senhor estará perdoando os seus pecados. Mas digo isso a vós, se você escutar essa palavra, não vá ao mundo. Não vá àquele que quer te matar, te destruir e te roubar. Amém? Aleluia. Irá tirar toda você da palavra. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer as recebem. Mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporões, só quer escutar a palavra e já sai para o mundo. Depois sobrevivendo tribulações ou perseguições por causa da palavra. Escute. Mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporões, depois sobrevivendo tribulações ou perseguições por causa da palavra. Logo se escandalizam. Veja que sempre quando você estiver na palavra, estiver com o Senhor, vai vir as tribulações, vai vir dificuldades, vai dando glória a tudo. Porque isso o inimigo vai fazer de tudo para cercar você. E o Senhor quer provar a tua fé. Quer ver se você está com ele ou não, amém? Então o deserto é necessário todos passarem. Todo mundo passou por o deserto. Quem dirá se você não está por um deserto ou não, amém? Até as promessas do Senhor serem cumpridas na sua vida. Mas assim as pessoas se escandalizam. Falam que não é para ele, que está tudo errado, não quero mais servir a palavra, amém? Então isso que eu tenho que dizer a vocês também. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, recebem do meio de tanta tribulação, mas escutam. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Por tanta dificuldade que você passa, por falta de comida, falta de dinheiro, falta disso, daquilo, aí você não quer mais escutar a palavra, você fica só pensando em maneiras de você solucionar a sua vida, de como você está, amém? Então é necessário que você não perca esse foco, que você não saia desse propósito, não saia da direção, o Senhor diz isso. Não saia da direção minha, que Ele estará já entrando com providências. Não olhe para trás, porque aquilo que já se passou, estou fazendo novas coisas hoje, amém? Na tua vida, e já estou fazendo faz tempo, você não está percebendo, amém? Então, vamos continuar aqui. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, ambições e outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, 1 a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém? Quero dizer a vocês que ontem eu pedi uma palavra, sempre todo dia eu abro a palavra e falo, Senhor, o que o Senhor deseja falar comigo? E o Senhor lá, eu estava em Taubaté, em uma outra cidade próxima. E o Senhor falou assim, eu livro os meus filhos do perigo, mas a minha ira é muito grande ainda com todos. Amém?
E depois o Senhor, eu falei para o Senhor, eu quero fazer uma palavra, eu quero falar a todos o que o Senhor deseja que eu falo. E abriu aqui Marcos 4, e eu li e já entendi tudo que o Senhor queria que eu falasse. E depois eu abri de novo a palavra, fechei e falei, Senhor, é só isso que o Senhor quer que eu fale? Quer que eu fale mais alguma coisa? E veio novamente um versículo que o Senhor me mostrou, quando eu abri a palavra, já bati o olho, a Bíblia, falando que a oferta é uma oferta muito agradável dos gentios, conduzida pelo Espírito Santo, que eu sou um gentio, não sou o povo de Israel, amém? Sou um gentio e é uma oferta que nós fazemos ao Senhor, essa é a oferta, esse é o voto de fazer coisas ao Senhor, porque eu amo Ele e Ele faz coisas para mim, amém? Então estamos sempre em oração e jejum, para que as bênçãos do Senhor sejam sempre maiores na nossa vida. Agora você vai me falar assim, Júlio, tá, hoje é dia 25, eu tô aqui no monte aqui, ninguém veio orar hoje aqui até agora é umas 3 da tarde, eu acho. E tô aqui no monte para fazer esse vídeo para vocês aqui. Hoje dia 25 é carnaval. E por que essa palavra do semeador veio nesse dia? Daí eu entendi, irmãos, o porquê dessa palavra do semear. É porque muito se tem falado da palavra do Senhor nos evangelhos, pela televisão, em muitas bocas, não importa de quem foi falado. Mas a palavra foi falada pelo mundo todo. E quando chega nessa data, onde os potestades e principados não têm um poder tão forte sobre todos, as pessoas se esquecem, amém? Então aquele que era uma semente, aquele que estava dando frutos, que estava crescendo na palavra do Senhor, é podado, amém? Volta ao mundo. E depois não tem mais forças para regredir, porque vai pecar tanto, fazer tantas coisas erradas, e vai ficar com vergonha, ou com culpa, sentindo culpado para voltar na presença do Senhor. A palavra do Senhor é para você, que você volte, porque o Senhor Ele te quer de qualquer maneira. Amém? Ele veio aqui para os pecadores, para os ímpios, amém? Para converter o coração dele. Mas sim, o Senhor Ele pede a você que seja semente frutífera, amém? Que você não se esqueça de tudo que você aprendeu nesses dias, e vá para o carnaval, e vá para as festas, esqueça da palavra do Senhor, lembre-se sempre dela. Por isso o Senhor fala, vigiai e orai. Primeiro vigia, veja onde você está, com quem você está, por onde andas, para depois orar. Amém? Porque senão tu não terás força, porque o corpo é incorruptível. Ele quer os desejos da carne, quer sexo, ele quer drogas, ele quer bebidas, ele quer várias coisas, amém? Então, como todos estão fazendo da sua casa, e só você é crente, você vai querer ir junto também. Então o Senhor, Ele diz a você, para ser semente frutífera, para você não ser podado, não ser uma semente que começa a nascer e morre, amém? Porque depois não terá forças para nascer, não saberás qual será a próxima semente que irá estar contigo, qual será a próxima semeador que jogará semente em você para você frutificar novamente, amém? E talvez não dê alastaia, machiria, talvez não tenha tempo na sua vida para isso, amém? Então essa palavra que eu deixo a vocês sobre o semeador, aquele que joga semente, aquele que dá frutos, aquele que pega essas sementes, aquele que frutifica. Amém? Então não seja como os demais. Seja fruto do Senhor. Não esteja em pecado. E o Senhor diz novamente a você, não olhe para trás. Amém? Não olhe para trás. Apenas esteja com o Senhor. Amém? E esteja sempre na palavra do Senhor, porque Deus, ele é maravilhoso. E a palavra é arrependei-vos. Arrependei-vos todos dos pecados. Amém? Deixo essa palavra a vocês. Eu estou aqui no monte, na minha cidade. Eu já vou colocar no YouTube, que todos possam ver a graça e a paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados com a paz do Senhor. Amém.